Minutos, está oficialmente proibido o uso de celulares em todas as escolas do estado de São Paulo, escolas públicas, escolas particulares. O governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que já era uma demanda da comunidade escolar, medida que já começa a valer a partir do ano que vem nos 3 milhões de escolas estaduais, além de instituições particulares, como a gente falava agora há pouco. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a professora universitária da FGV e Harvard, a Cláudia Costin, que foi diretora de educação do Banco Mundial, foi presidente do Instituto Singularidades. Obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. Professora, como vai? Bom dia, Débora. Bom dia a quem nos assiste, quem nos ouve na Band News. Um prazer estar aqui. Professora, essa demanda ela já acontece em outros países, uma discussão que mexe com muitos envolvidos, comunidade escolar, com os pais, com as pessoas responsáveis por esses alunos, mas principalmente com a vida de crianças e adolescentes que cada vez mais cedo estão tendo acesso a esses equipamentos, às redes sociais e levando para a sala de aula. A partir de agora, como que deve ser essa adaptação? Olha, Débora, primeiro eu queria dizer que eu concordo com essa medida. Ela vai ao encontro do que fizeram vários países europeus, vários estados nos Estados Unidos. A partir de um relatório da Unesco do fim do ano passado, ficou claro que o celular na mão de crianças e adolescentes em sala de aula é, infelizmente, um poderoso distrator. Ele distrai a atenção, prejudica a aprendizagem e, mais do que isso, prejudica até o livre brincar, que é tão importante no recreio, né? Quer dizer, as crianças se conectarem entre si. E, evidentemente, nós precisamos desenvolver as competências digitais dessas crianças, mas não precisa ser com um celular que é tão portátil, que a criança tem do seu lado a cada momento. Essa implementação vai começar o ano que vem, já várias escolas particulares e algumas redes públicas já estavam proibindo, porque, de fato, os professores falam muito, isso prejudica a concentração e o livre brincar das crianças. Sem dúvidas. Outro dia eu estava conversando com meu colega Sandro Badaró aqui na Band News ontem. Eu falei, bom, na nossa época, tudo bem que o aparelho era bem diferente do que tem hoje em dia. Então, quando eu passei a ter celular, e se não me engano foi ali no ensino médio, era aquele aparelho que só servia para ligar mesmo, não tinha esse acesso que a gente tem hoje à internet, às redes sociais, e era para uma situação de emergência, ou seja, ficava desligado na mochila por causa de uma emergência, entrar em contato com os pais, de repente. Isso mudou muito. Agora, tem alguns alunos, como é que deve ser essa conscientização para alunos, principalmente adolescentes que estão naquela fase de transição, às vezes tem uma rebeldia, que podem insistir, de repente, em usar o aparelho? Como vai ser feita essa fiscalização, esse controle? Vai ficar guardadinho? Como que os professores, a comunidade escolar pode conversar mesmo, mostrar sobre essa medida e não simplesmente algo como uma indisciplina, uma bronca pelo uso do aparelho? Conscientizar mesmo esses estudantes. Olha, Débora, eu acho que tem que entrar na rotina escolar, num pacto entre os pais e a escola, que a escola tem um lugar onde se guardam os celulares na entrada da sala, porque isso não é uma coisa tão agressiva, digamos assim. Vários países, né, eu vi na Áustria, eles têm umas prateleirinhas onde os alunos colocam seus celulares ao entrar na escola e retiram na hora da saída. Isso é uma alternativa interessante. A outra coisa é uma parceria profunda com os pais, porque também a gente está prejudicando o filho, não só na questão escolar, mas no seu desenvolvimento pleno. Muitos professores me contaram que os alunos chegam morrendo de sono na escola, porque à noite eles estão, crianças de 12 a 14 anos, navegando nas redes sociais. E aí o que acontece é que, diferentemente do computador ou do tablet, que muitos pais retiram à noite para a criança dormir direito,
O celular, ele está no bolso, ele está em alguma coisa, os pais se esquecem. É importante que essa criança tenha uma boa noite de sono. É importante que os pais não sejam vistos por seus filhos na hora de lazer, o tempo todo olhando para o celular. Né? A gente vê muito em restaurante, pais de classe média, cada um com o seu celular e um celular que funciona como babá da criança pequena. O celular trouxe muitas vantagens, mas nós temos que tomar cuidado. O Jonathan Haidt, um grande psicólogo cognitivista americano, escreveu um livro muito bom chamado Geração Ansiosa, em que ele alerta os pais para esses riscos. A senhora tocou num ponto muito importante, geração ansiosa, que é justamente a minha próxima pergunta, porque cada vez mais cedo estamos vendo jovens com crises de ansiedade, síndrome do pânico, e recentemente saiu a expressão que foi escolhida, o termo de 2024 pelo dicionário Oxford. Todos os anos eles escolhem uma expressão, uma palavra, ou que foi muito difundida, falada, pesquisada, e a deste ano de 2024 foi brain rot, que significa podridão do cérebro. Um cérebro podre, relacionado ao conteúdo muito raso que a gente encontra nas redes sociais. E aí eu não estou falando só de crianças e adolescentes. É uma reflexão que envolve todos nós. E esse talvez seja o desafio. Como é que você fala para um pai, para uma mãe, tirar o celular da mão da criança, sendo que ambos adultos estão também imersos, mergulhados nessa podridão que muitas vezes tem na rede social? Tem muita coisa boa no acesso pelo celular, na internet? Tem. Mas também tem muita porcaria. E parece que essa porcaria dá uma audiência, né, professora? Sem dúvida. Tem uma neurocientista, a Natalie Wexler, que ela alerta para o fato de que nós estamos perdendo a capacidade de ler concentradamente. A gente não se concentra para ler porque fica o tempo todo verificando no celular e ao fazer isso, a gente perde a habilidade de ficar um tempo focado lendo. E por isso que essa coisa do brain rot, da podridão das leituras ou reflexões superficiais são tão perigosas. Mais perigosas ainda em tempos de ChatGPT, inteligência artificial, que segundo 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, o Osborne e o Frey, cerca de 3 bilhões de postos de trabalho até 2030 vão ser substituídos por automação. Lógico que outros postos de trabalho vão ser criados, mas eles vão demandar competências muito mais profundas, como, por exemplo, ser capaz de fazer análises mais aprofundadas. Nós precisamos educar essa geração que está na escola para essa realidade, para eles se prepararem tanto. Sim, nós temos que dar uma educação digital para elas, temos que também dar educação midiática, é saber navegar nas mídias, né? Tem um grande professor lá da Inglaterra, o David Buckingham, que mostrou, que introduziu no currículo do ensino médio a disciplina de letramento midiático, justamente para ensinar os jovens a navegar na mídia, sabendo separar fato de opinião, verificando se não é desses mitos urbanos que está circulando, aprender a se basear em evidências científicas e assim por diante. Então, o celular, em algum momento, vai ter que voltar à escola para fazer a educação midiática. Por isso que a lei abriu uma exceção. Se for para fins pedagógicos, sim, ele pode estar presente na sala de aula. É importante fazer bem essa diferença. E como é curioso a nossa relação com o celular, porque a pessoa está assistindo a televisão com o celular na mão, assistindo a um filme, a uma série, e aí, de repente, não está olhando para a televisão, está olhando para a rede social no celular, está respondendo uma mensagem que muitas vezes não é urgente, ou aproveita, entre aspas, aquele tempo parado no trânsito. Às vezes são 30 segundos de um semáforo, a pessoa pega o celular para rolar a rede social, responder uma mensagem que também não é urgente, fica aquela sensação de
de preciso estar sempre fazendo alguma coisa. E a É, capacidade de concentração também é afetada, como a gente falou. A habilidade da escrita. Tem alunos, professora, que tiram foto da lousa em vez de copiar. Sendo que quando você copia, você também está estudando, é lógico. certo? Não, e até tem pesquisa sobre isso. Débora, o fato de escrever nos permite processar o pensamento, fixar conceitos. De fato, eu não tinha pensado nisso. A foto do quadro, né? Eu fui dar palestra recentemente numa universidade. Então a gente está falando de alunos, né, mais Adultos. adultos, jovens adultos. E me chama atenção, tudo que era colocado na apresentação, o pessoal saca o celular do bolso e tira uma foto. E aí guarda, sem se concentrar naquilo. Eu penso, eu quando estudava escrevendo, fazia questionários, porque era uma forma de aprender e não decorar, aquela leitura decorada. Eu me concentrava mais quando escrevia. Muito bem, professora, para a gente encerrar, então, suas considerações finais em relação à dica, qual recado que você pode passar para quem está nos ouvindo e trabalha em escola e agora se vê nessa oportunidade de transformar, de aproveitar esse período para trazer os jovens, os alunos para mais perto, sem esse equipamento, esse aparelho atrapalhando o seu recado. Eu acho que é uma boa oportunidade para professores explicarem para o aluno por que isso está acontecendo. Mesmo que eles discordem eventualmente, é importante lembrar que o nosso cérebro, ele só tem uma parte dele que chama córtex pré-frontal, que só fica plenamente maduro aos 25 anos. Então, é importante explicar para eles que a autorregulação, a autodisciplina, ela vai vir com o tempo. Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode perder as vivências que estão acontecendo na escola. Não é só a aula expositiva, o trabalho em grupo, as discussões com os colegas, as conversas no recreio. Eu lembro tudo que eu aprendi ao conversar com colegas na escola, mesmo quando passou aquela idade da infância do livre brincar, da gente discutindo ideias, levantando hipóteses, a gente perde tudo isso se ficarmos só presos a um celular. Essa medida é correta, ela vai ser aprovada, creio eu, agora no Congresso Nacional também, para ser aplicada a todos os estados e municípios do país, isso vai ser bom. E aí uma outra que me ocorreu, eu falei que já era a última, mas Ótimo. rapidamente, porque essa conversa, olha, a gente poderia passar horas aqui. Quais são os impactos disso na vida adulta? Porque, de repente, um aluno que não conversa no recreio, não brinca, não tem essas interações sociais, pode se tornar um adulto com essa dificuldade de capacidade de socialização? Ou, por exemplo, o que eu percebo em jovens hoje, que tem muita dificuldade de se comunicar e, de repente, falar no telefone. Eles estão acostumados a mandar uma mensagem. Então, às vezes, a gente vai marcar uma entrevista, por exemplo, como foi hoje com a senhora, vai falar com algum entrevistado. E aí eu pergunto, e aí, deu certo? A gente conseguiu falar com tal entrevistado? Ah, não me respondeu. Eu falei, mas você chegou a ligar? Não. As pessoas têm muito medo de falar no telefone, ou quando falam não sabem muito bem se comunicar, se apresentar. Eu recebo algumas mensagens sem um bom dia, tudo bem? Aqui é fulano de tal lugar, gostaria de tararara. Não, são mensagens meio jogadas. Isso pode ter a ver com toda essa discussão? Pode. Pode. Sim, isso interfere na vida adulta. Quando nós vivemos a pandemia, acho que muita gente reparou que depois que a vida voltou ao normal, muitas crianças tinham dificuldade, as mais novas, com 3 anos, não estavam falando, né? Nós temos agora cada vez mais famílias com um número limitado de filhos, né? Então essa criança não falava, e não ia para a escola, ou tinha uma dificuldade enorme de comunicação e problemas de saúde mental. O que o celular faz, em alguns casos, é muito parecido. Você se comunica, assim, pelo celular nas redes sociais, mas é uma comunicação, como o algoritmo favorece engajar, quer dizer, ele procura engajamento, o engajamento se faz mais com ódio do que com mensagens
positivas, infelizmente, essa criança não sabe, essa criança ou esse adolescente não sabe se comunicar de forma construtiva, porque essa habilidade nas redes sociais não é construída. E tudo que a gente aprende na vida é por meio de vivências. E não adianta eu dar uma aula expositiva sobre comunicação e achar que as pessoas vão se comunicar bem. Elas precisam se comunicar com outros seres humanos de forma construtiva para que ela, como adulta, seja um cidadão pleno. Professora Cláudia Costin é professora da FGV, Harvard, foi diretora de educação do Banco Mundial, ex-presidente do Instituto Singularidades. Muito bom a gente poder ter essa conversa aqui. Agradeço a gentileza do seu tempo. Já fica o convite para próximas discussões aqui na Band News. Eu é que agradeço, Débora, e a quem nos ouviu. Obrigada, professora. Agora 9 horas